Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes. E muito bom dia para os lugares, ou muito bom dia para os lugares em que ainda não chegaram ao meio-dia. Recebam uma saudação todos os ministros e suas congregações em diferentes nações. E ao missionário Miguel Bermúdez Marim, uma saudação muito especial. Que Deus te abençoe, Miguel, e te guarde. E também a congregação onde te encontras aí em Barcelona, Venezuela. Uma saudação também para o pastor Jesus Barrogueta e a congregação. Agora leremos em São Mateus, capítulo 21. Já que hoje se comemora o dia da entrada triunfal de Cristo a Jerusalém. E diz assim: e quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou então 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os necessita, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, quando disse: dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso, e assentado sobre uma jumenta, sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus vestidos, e ele se assentou em cima. E a multidão, que era muito numerosa, estendia seus mantos no caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galiléia. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões.
E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo e dizendo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim. Nunca lestes pela boca dos meninos e dos que mamam, aperfeiçoaste o louvor, e deixando-os saiu da cidade. E deixando-os saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E ali passou a noite. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para o estudo bíblico, a escola bíblica, de hoje, domingo 9 de abril de 2017, é Israel. Eis que teu rei vem a ti. E o que tem a ver este tema, o qual tem a ver com Israel, falando que seu rei viria a Israel naquele tempo, é que Israel também tipifica a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tão simples assim. Portanto, o nosso tema, Israel, eis que teu rei vem a ti, é porque o cristianismo tem motivo, porque está esperando ao Messias, está esperando a vinda do Senhor. O cristianismo, como Israel estava esperando naquele tempo, e Israel todavia está esperando, e virá a Israel também. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Israel, eis que teu rei vem a ti. As profecias falavam de que o Messias, príncipe, viria em certo tempo, e para certo tempo ao povo hebreu, e que viria a seu templo. Malaquias capítulo 3, Malaquias capítulo 3, do versículo 1 em diante diz: Eis que eu envio meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de mim. Corrijo, o qual preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o anjo do conselho, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Aí temos uma das profecias que falam da vinda do Senhor a seu templo, mas que antes enviaria seu mensageiro precursor, sua vinda, o qual foi João Batista para aquele tempo, da primeira vinda do Messias. E porquanto a vinda do Messias tem duas partes, a primeira parte já a cumpriu através
de Jesus Cristo. La segunda parte es a segunda parte la que corresponde é a que corresponde a este tempo final. El pueblo hebreo está esperando o povo hebreu está esperando a vinda do Messias judeu neste tempo. E o cristianismo também. Os hebreus e os gentios, crentes no cristianismo, estão esperando ao mesmo personagem. Os judeus o verão no meio do cristianismo e vão dizer: este é o que nós estamos esperando. A pergunta seria: por que no meio do cristianismo? Vão reconhecê-lo, vão recebê-lo, e vai se cumprir a profecia da vinda do Messias para os judeus e da vinda do Messias para o cristianismo. Tudo isto está dentro do programa divino, correspondente ao tempo final. A segunda venida de Cristo, a segunda vinda de Cristo é representada, assim como a primeira, é representada em muitos personagens bíblicos, como José, filho de Jacó, e também o próprio Moisés representa ao Messias, porque o que Messias significa é ungido, ou ungido com o Espírito de Deus. E também o rei Davi representa ao Messias. O qual é Davi, o oitavo filho de Jessé, o qual é um homem conforme ao coração de Deus. Digo porque os crentes não morrem, senão que estão no paraíso, se já terminou o seu tempo aqui na terra. Ainda representa ao Messias como rei, sacerdote e juiz, rei, sacerdote e juiz, segundo a ordem de Melquisedeque. Davi, sendo o oitavo filho que não aparecia na lista dos que Jessé tinha apresentado a Samuel, porque tinha chegado o tempo de ungir a um rei, ou a uma pessoa como rei, em lugar de Saul, porque Saul desobedeceu a Deus, e Deus o rejeitou. Já haviam passado 7 filhos de Jessé diante de Samuel. Quando passou o primeiro, Samuel creu que era o que Deus tinha escolhido, porque era alto, e como Saul também era alto, pois ia substituí-lo por um da mesma altura, talvez. Porém, Deus disse-lhe: não olhes para a sua estatura,
para a sua altura, porque Deus olha o coração. Disse que rejeitava esse. E assim passaram, no total, 7 filhos de Jessé. E le dice Samuel a Isaías. E Samuel disse para Jessé: a nenhum destes Deus escolheu. Tens algum outro filho? Sim, tenho um lá no campo, pastoreando as ovelhas. O mais novo, o menor, o 8º. Recordem que o 8 nos fala de eternidade. E disse, manda buscá-lo, manda trazê-lo, porque não nos assentaremos à mesa até que ele esteja aqui. Recordem que Samuel era o último dos juízes, porque Deus governava o povo por meio de juízes. Porém, no tempo de Samuel, o povo pediu um rei, o que não agradou a Deus. Tampouco estava Davi, provavelmente, que era o que Deus escolheria mais adiante, na etapa dos reis, ou monarquia. A dos juízes é a teocracia, onde Deus reina através de um homem. Essa é a teocracia. Deus estava reinando por meio de juízes. E no tempo de Samuel, o povo pediu rei. E Deus não se agradou com isso. Porque Deus é o rei que reinava por meio de pessoas escolhidas para esse propósito. A monarquia foi na vontade permissiva de Deus, porque a monarquia é a etapa onde um rei, um homem, reina para Deus. Não onde Deus reina por um homem, ou através de um homem, senão um rei reina para Deus. Agora, na etapa da monarquia, encontramos ao primeiro dos reis na vontade permissiva de Deus. Pediu o rei antes de tempo. E isso quis dizer para Samuel que o estavam rejeitando. Mas Deus disse-lhe: não rejeitaram a ti, rejeitaram a mim, para que não reine sobre eles, porque era Deus reinando através do profeta Samuel. E daria passagem à monarquia onde um rei reinaria para Deus. E agora, mais adiante, vemos como Davi apareceu em cena, tipo e figura do Messias, que Israel está esperando, que reinará para Deus durante o milênio, um descendente do rei Davi, um descendente da casa de Davi,
um descendente que terá os direitos divinos para reinar sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Davi foi o 8º filho de Jessé. E Jessé representando com seus filhos a Igreja do Senhor Jesus Cristo. A Igreja teve seus diferentes filhos mensageiros entre os gentios, que começam com São Paulo, continuam com diferentes homens mensageiros, chega a etapa de Lutero e Wesley e a etapa do reverendo William Branham, que foi o 7º mensageiro da Igreja. Todos passaram, mas nenhum foi o eleito para ser o rei de Israel. O restante vocês já o sabem. É preciso mandar buscar ao pequeno Davi, ao pastor de ovelhas, porque não pensavam nele durante as 7 eras da igreja. Mas ele estaria pastoreando as ovelhas do seu pai. Tem que aparecer esse 8º mensageiro. E para isso, tem que existir uma era que seja a era de pedra angular. Essa é a era que corresponde. E isso cumprirá Apocalipse, capítulo 3, verso 20 ao 21. Do versículo 20 ao 21. Eis que estou à porta e chamo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei a ele e cearei com ele, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se alguém abrir a porta, o qual significa que a porta está fechada das diferentes eras, porque seu tempo já se cumpriu. E a porta da era de Laodiceia também está fechada. E agora, aonde entrará o Senhor no tempo final? A primeira era, essa já terminou. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima? Essas eras se passaram. E agora, tem que haver uma era onde se abra a porta. E a era e o mensageiro terão a visita do Senhor. Entrarei e cearei com ele. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono.
E antes disso dizia: Eis que estou à porta e chamo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei a ele, e cearei com ele, e ele comigo. Sempre o mensageiro tem a chave para abrir a porta de sua era, ou seja, o Espírito Santo, através do mensageiro, abre a porta. Alguém tem que ter a chave para abrir a porta da era da pedra angular, a porta de coroa, que coroa a igreja, a porta de e para a vinda do Senhor, a vinda do que se sentará com Cristo em seu trono. Recordem que o trono de Davi é o trono terreno de Deus, no qual se sentou o rei Davi. E também Salomão se sentou, e outros reis. Capítulo 3, verso 7. Capítulo 3, versículo 7 de Apocalipse diz: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o Santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. O que tem a chave de Davi é o Senhor, em Espírito Santo, e em sua manifestação final abrirá com a chave de Davi, abrirá a era da pedra angular, para que entremos a essa era. E o mensageiro que Deus sempre usa para abrir uma era, agora o mensageiro será o anjo do Senhor Jesus Cristo, que é enviado à igreja. E vejamos como diz deste anjo. Apocalipse 22, verso 16. Apocalipse 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ele é a estrela resplandecente da manhã. Ele é a linhagem, a raiz e a linhagem de Davi. Portanto, a manifestação dele, através de seu anjo, e estará dando testemunho destas coisas. E virá com o título de propriedade. Portanto, reclamará a todos os que estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Fará reclamação de tudo que Deus deu ao ser humano em Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, ou seja, o título de propriedade dos céus e da terra, de toda a criação, regressará à raça humana por meio da manifestação do Senhor Jesus Cristo neste tempo final, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação.
Os que estarão com ele neste tempo final, o mensageiro e o grupo de crentes do tempo final, terão a posição mais próxima ao Senhor no reino milenial e por toda a eternidade. Por isso podemos dizer, grande é a herança que nos tocou. Isso estava na mente de Deus. Não é porque você foi bom ou porque você é muito inteligente e pôde ler e entender. É porque foi eleito desde antes da fundação do mundo e o seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, para ser redimido com o sangue do Cordeiro de Deus, o que entrou como rei a Jerusalém no dia de sua entrada triunfal, e uns dias depois foi julgado, condenado e crucificado, do qual falaremos nestes dias, para ver tudo o que aconteceu e seu significado. Hoje teremos 2 ou 3 leituras a mais. Capítulo 22 de Apocalipse, verso 6 diz: Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 6 diz: E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Na leitura que esteve dando o reverendo José Benjamin Pérez, vimos o que o reverendo William Branham disse com relação a esse anjo. Diz que é um profeta. Deste anjo é que diz e enviou para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Versículo 7 ao 10 de Apocalipse 19 diz, versículo 7 ao 10 de Apocalipse 19: Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e sua esposa já se aprontou, e foi concedido a ela que se vestisse de linho fino, limpo e resplandecente, porque o linho fino são as ações justas dos santos. E o anjo me disse: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são palavras verdadeiras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que retém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Já sabemos que esse anjo é um profeta, o qual deu a João, o apóstolo, toda a revelação do Apocalipse. É um profeta onde o Espírito de Deus se revela todo o programa apocalíptico ao apóstolo João, para que o dê a conhecer, o faça chegar a todas as igrejas, a todo o cristianismo.
Recordem que estamos en el tiempo final, que estamos no tempo donde final, estas cosas serían reveladas onde estas coisas seriam a la iglesia del reveladas Señor Jesucristo, à Igreja do Senhor Jesus Cristo, prepararla para para la venida prepará-la del Señor, para a vinda para do ser Senhor transformados los e creyentes que para estén vivos, serem transformados os crentes que estejam vivos e os que morreram serem ressuscitados na vinda do Senhor, ressuscitados en cuerpos nuevos, ressuscitados em corpos novos, cuerpos jovens, eternos, corpos eternos, glorificados, corpos igual al glorificados, cuerpo glorificado, igual ao corpo glorificado el Señor. que tem o Senhor. Ahora, volviendo a nuestro tema, he aquí Agora, voltando ao nosso tema, eis que teu rei vem a ti, que Dios recordem es nuestro Rey que Deus é nosso rei y en sus manifestaciones e em suas Él se manifestações manifiesta ele se como en la manifesta primera etapa como na primeira etapa, en donde los jueces a etapa onde os eran los juízes instrumentos de Dios, eram os instrumentos de cuales Dios Deus, estaba, nos quais Deus estava gobernaba, reinaba. e governava, reinava De esos jueces, através desses juízes. ahora encontramos Agora que a través de las encontramos edades, que através das eras, Dios en espíritu, Deus estado en esos em mensajeros, espírito esteve nesses el mensageiros enviado que ele etapa enviou en etapa, de etapa em etapa, así como estuvo assim como esteve en los jueces, nos también juízes como estuvo en el rey David, e também como esteve no rei Davi. será Para este tempo, será que ele obrará para la restauración del trono de David, operará para a restauração do trono de Davi, a restauração del reino de David, do reino porque de el trono y Davi. el reino de David es Porque o trono e reino de el Davi trono y reino terrenal é de o Dios. trono e reino terreno de Deus. Y es sencillo E é simples encontrar ao oitavo hijo de Isaí filho de Jessé, del tiempo presente. do tempo presente. Isaí y sus hijos representan Jessé e seus filhos representam los mensajeros. os mensageiros. Isaí representa a Cristo E Jessé representa Cristo neste caso. y conseguir el octavo. E conseguir o oitavo. Lo encontramos fue San De Pablo. primeira sabemos, o primeiro sabemos, encontramos que é São Paulo. El quinto, O quinto foi Lutero. el sexto fue Wesley. O sexto foi El Wesley. séptimo, O el sétimo, reverendo William Branham. o reverendo William Branham. Ya todo es historia que ya. Tudo já é história que se passou. Por lo tanto, cuando deseemos conocer Portanto, quando desejemos conhecer pues vamos a la quem foi o historia. terceiro, pois vamos à Y ahí história. lo encontramos. E aí o encontramos. Ahora es el tiempo del octavo Agora é o tempo do oitavo mensajero mensageiro, de y para la edad de la piedra angular de e para a era da pedra angular, representado en David. em Davi. Ese es el que entrará Esse é o que entrará a la Jerusalén celestial, a Jerusalém la iglesia celestial, del Señor Jesucristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, en el tiempo final. no tempo final. Y después E depois al pueblo hebreo. ao povo hebreu. Recuerden que David estuvo Recordem que en Davi medio de Israel, esteve no meio de Israel o tempo todo, pero porém descubierto foi el rey descoberto de Israel David, o rei de Israel Davi Saúl quando Saul falhou, que era el primero rey de que era Israel, o primeiro rei de Israel, y el profeta Samuel, e o profeta ordenado Samuel por Dios, foi ordenado por y el Deus segundo
a ungir o segundo rei de Israel, que era conforme o coração de Deus, e era um jovenzinho, pastor de ovelhas. Ninguém o teria escolhido como rei para Israel, exceto Deus, porque Deus não olha o que o ser humano olha, o exterior, senão que olha o coração. Leremos em Hebreus capítulo 12. Leremos em Hebreus no capítulo 12, verso 18 em adelante, diz: versículo 18 em diante diz: porque não chegastes ao monte palpável, ou seja, ao monte Sinai, e que ardia em fogo, e a escuridão, e as trevas e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz que falava, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes ordenava. E se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou traspassado por dardo. E tão terrível era o que se via, que Moisés disse: estou espantado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial. Esta é a Jerusalém celestial. Essa é a Jerusalém celestial, composta na terra pelos crentes em Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual Ele vem neste tempo final. E um grupo do cristianismo lhe dará as boas-vindas, como fizeram aqueles crentes que seguiam a Cristo quando entrou a Jerusalém terrena. A companhia de muitos milhares de anjos. Há milhares de anjos acompanhando a igreja, de etapa em etapa, de era em era. E pode ter aumentado o número para este tempo final. A congregação dos primogênitos que estão inscritos nos céus. Vem a Jerusalém celestial, a Sião, é a igreja, composta pelos primogênitos, inscritos nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. O sangue de Cristo fala melhor que o de Abel, e que o de todos os animaizinhos que foram oferecidos em sacrifício, porque o sangue dos animaizinhos cobria o pecado. O sangue de Cristo apaga completamente o pecado do ser humano, e ninguém pode encontrá-lo. Fica no esquecimento. Por isso é tão importante saber o que é o sangue de Cristo. É o sangue de Deus. Quando se fez carne e habitou entre os seres humanos, conforme São João capítulo 1, versículo 14. Estamos no tempo preciso para a entrada triunfal de Cristo,
do Messias, a Jerusalém celestial, espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Os escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, lhe darão as boas-vindas, porque são eleitos e fiéis a Deus. Haverá outros que atuarão como os que rejeitaram a Cristo em sua entrada triunfal a Jerusalém. O mesmo se repetirá, porém na esfera espiritual. E depois, em Israel, já é para a parte literal. Por isso, dijo el reverendo, por isso, William Branham, disse o reverendo William Branham, na mensagem de perguntas e respostas, número 3, página 486 e 487, de 10 de 6 de 57, em Jeffersonville, Indiana. Isso também se encontra nesse livro de citações, página 22 e página 23, onde estarei lendo. Aí estão essas duas testemunhas, ou seja, Moisés e Elias. E quando eles atormentem ao mundo com suas predições e reúnam outra vez os judeus, trazendo-os a arrependimento, trazendo-os outra vez a que creiam, quando vejam a Jesus Cristo vindo por sua noiva, eles dirão: olhai, este é o Deus a quem esperávamos. Este é Ele. Mas Ele não vem por eles, vem por sua noiva. E sua noiva, quando José foi ao Egito, ele não levou a seus irmãos com ele. Mas ele tinha sua noiva ali. Quando se deu a conhecer a seus irmãos, não havia ninguém presente. Está exatamente bem. E quando ele mesmo se der a conhecer os judeus, a esses judeus, não haverá nada ali, somente os judeus. Aí estão esses que mataram a José, parados ali. E disse: bom, eu sou José, vosso irmão. E chorou e disseram, agora sabemos que estamos expostos a ele, porque o matamos. A mesma coisa, esses judeus terão o grande tempo de batalha antes da vinda. Agora, da perseguição, fazendo-os correr outra vez para a pátria natal. Os leva como um montão de ovelhas ao matadouro, ao Monte Carmelo, melhor dizendo. Leva eles como um montão de ovelhas outra vez ao Monte Carmelo. Lá, quando o Senhor Jesus Cristo vier por sua noiva, e eles o vejam a ele, eles dirão: esse é o que esperávamos, este é o que temos esperado. Ali está ele. Ele se levantará
com cura em suas asas. Cura em suas asas, salvação em suas asas. É do que nos fala Malaquias capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Agora vejam, onde verão e encontrarão ao Messias, ao Senhor, em sua vinda. Onde os judeus o encontrarão? Onde o verão primeiro? No meio da igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. E aí é onde estará se cumprindo a visão da tenda, onde a terceira etapa vai ser manifestada e vai impactar a nível mundial para os gentios e os judeus. Toda a humanidade saberá da terceira etapa e, sobretudo, os lugares por onde passou o Evangelho da Graça. E agora, na mesma página 22 e 23, parágrafo 181, o parágrafo que lemos anteriormente foi o parágrafo 176. Agora leremos o parágrafo 183, que diz: o Filho do Homem está agora sendo revelado desde o céu. Virá depois de um tempo, irmão Branham. É agora. E eu não desejo fazer isso tão pessoal nesta reunião. Espero que seu espírito dentro de você, que é dado por Deus, possa ler o que estou falando. O Filho do Homem já veio da sua glória e está se revelando a si mesmo por uns quantos anos passados à sua igreja, em sua misericórdia, ensinando-lhes sua grande presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando ele esteve aqui na terra, revelando-se a si mesmo, como ele fez a Abraão antes da destruição. Ele veio agora em misericórdia, revelando-se a si mesmo. A igreja tem rido dele e escarnecido dele. A próxima vez que ele se revele a si mesmo será no juízo. Será no juízo ao mundo. E às nações que se esqueceram de Deus e pecaram o seu modo de graça, o seu dia de graça, melhor dizendo. Seu dia de graça é a dispensação da graça, que corresponde à sexta dispensação. O dia de juízo é a dispensação do reino, onde Cristo muda de cordeiro a leão e entra a festa das trombetas, onde se anuncia o juízo sobre a raça humana, do qual falaremos em outra ocasião, porque essa manifestação e juízo corresponde à festa das trombetas de Levítico, capítulo 23, versículo 24, e é para os judeus essa festa. E isso é o que corresponde para o chamado aos judeus, para receber a revelação deste tempo final. O tempo do cristianismo da Igreja do Senhor Jesus Cristo, na sexta dispensação, a dispensação da graça.
Assim que, enquanto há misericórdia, é preciso aproveitá-la. Quando se fechar a porta de misericórdia e se abrir a porta da festa das trombetas, aí é o anúncio do juízo divino que virá sobre nações, sobre cidades e sobre indivíduos. São os juízos divinos onde Deus vai julgar ao mundo neste tempo final. Mas, enquanto isso, enquanto o título está na destra de Deus, há misericórdia e há uma brecha entre a dispensação da graça e a dispensação do reino, que introduz a dispensação do reino. Na próxima sexta-feira e domingo, esteja ou não esteja aqui, no próximo domingo sim estou aqui. Estamos começando a Semana Santa e mostrando o que é a entrada triunfal a Jerusalém terrena e o que é a entrada triunfal a Jerusalém celestial, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí temos que ver. E aí temos que ver quando se abra o sétimo selo. Quando se abra o sétimo selo, se falta muito para se cumprir ou se já se cumpriu. Foi para mim uma bênção grande estar com vocês nesta escola bíblica, no tema de escola bíblica, no estudo bíblico. Eis que teu rei vem a ti. Nos próximos temas, espero que Deus nos mostre se falta muito para dar essas boas-vindas, ou se já se cumpriu. Veremos. Quando o sétimo selo for aberto, saberemos, para irmos mais seguramente. Aí veremos se cumpriu-se ou se está por se cumprir e quanto tempo nos falta. Recorde que todo o programa divino está encerrado no sétimo selo, o programa divino correspondente à vinda do Senhor no tempo final. Se há alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, pode fazê-lo nesses momentos e estarei orando por vocês, para que Cristo les receba em seu reino, lhes perdoe com seu sangue, lhes limpe de todo o pecado, e seja batizado em água no seu nome, e Cristo lhe batize com Espírito Santo e fogo, e produz em você o novo nascimento, e assim nasça na Jerusalém celestial, na Sião celestial, na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o maior que Deus tem sobre esta terra. Vamos estar em pé para orar pelas pessoas que estão recebendo a Cristo como Salvador, aqui e em outros países. Recordem que a maior decisão que um ser humano toma nesta terra é receber a Cristo como único e suficiente Salvador.
porque isso coloca você na vida eterna, para viver em um corpo novo, eterno, imortal, glorificado e jovem para toda a eternidade, um corpo igual ao corpo que tem Jesus Cristo, nosso Salvador. Com nossos rostos inclinados e nossos olhos fechados, Pai Celestial, venho a Ti com todas estas pessoas que em diferentes países estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Receba-lhes em Teu reino. Eu te rogo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração que estaremos fazendo. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e Tua fé nasceu no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio em Ti com todo o meu coração. E Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Depois de ter escutado a pregação do Teu Evangelho e haver nascido Tua fé em meu coração, creio em Teu nome como único nome debaixo do céu, dado aos homens, em que podemos ser salvos. Creio em Tua primeira vinda e creio também em Tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício de expiação por nossos pecados. Dou o testemunho público da Tua fé em mim e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Rogo-Te que perdoe os meus pecados e com Teu sangue me limpes de todo o pecado e me batizes com o Espírito Santo e fogo e produzas em mim o novo nascimento. Eu Te rogo em Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora os que creram e receberam a Cristo como Salvador, nesta ocasião se perguntarão: quando podem me batizar? Porquanto vocês creram em Cristo de todo o coração, bem podem ser batizados, e que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo e produza em vocês o novo nascimento. O batismo em água é tipológico, não tira os pecados. É o sangue de Cristo que nos limpa de todo pecado. Porém, o batismo em água e no batismo em água nos identificamos com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Inclusive o próprio Cristo foi batizado por João Batista no Jordão. João não queria batizá-lo e dizia: eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu te batize? Jesus lhe disse: nos convém cumprir toda a justiça. Então o batizou, e quando subiu das águas batismais, o Espírito Santo desceu em forma de pomba e repousou sobre Jesus Cristo. Vejam o que João estava impedindo quando não queria batizar a Jesus. Estava impedindo que viesse o Espírito Santo sobre Jesus. E qualquer pessoa que trata de impedir que você seja batizado, está impedindo que o Espírito venha sobre você e produza em você o novo nascimento. Portanto, bem podem ser batizados, e que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, e produza em vocês o novo nascimento, e assim sejam acrescentados à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Bem podem ser batizados. Deixo com vocês ao reverendo José Benjamin Pérez, aqui em Cayey, Porto Rico, na grande tenda catedral. E em cada país deixo ao ministro correspondente, para que lhes mostre como fazer para serem batizados em água, no nome do Senhor Jesus Cristo, a todos os que receberam a Cristo como Salvador, nesta ocasião. Continuem passando uma tarde feliz e nos veremos na próxima sexta-feira e no próximo domingo, se Deus quiser. Próximo domingo haverá Santa Ceia aqui. Portanto, venham a tempo
Como vocês sempre fazem, estão a tempo. 99%. Para deixar 1% de alguém que possa se atrasar por algum motivo, que não gostaria de se atrasar. Todos queremos participar do culto completo, cantar, louvar a Deus e ouvir ao missionário Miguel Bermúdez Marim, e depois ouvir a escola bíblica, a introdução na sexta-feira e no domingo, o estudo bíblico correspondente, porque assim nos alimentamos do pão espiritual da palavra, crescemos, nossa fé cresce também. E também vamos conhecendo melhor o programa de Deus, correspondente a este tempo final. E sendo assim, vamos conhecendo melhor o porquê estamos vivendo neste planeta Terra. E ainda, o porquê vivemos no território que vivemos. Que Deus vos abençoe e vos guarde e continue passando uma tarde feliz a todos vocês presentes e aos que estão em outras nações. E a ti, Miguel, também. Que Deus te abençoe e te guarde e te use cada dia mais e mais em sua obra, juntamente com todos os ministros, em todos os países. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus les abençoe e les guarde a todos. E um feliz dia de entrada triunfal de Jesus Cristo a Jerusalém.